Olá, turma! Nós estamos estudando a parte da teoria geral dos contratos, analisamos os princípios que estão afetos à teoria geral dos contratos, analisamos a formação dos contratos, ou seja, as fases que são necessárias ou não, a depender da fase, para a formação de um contrato, analisamos os vícios redibitórios, que são aqueles defeitos ocultos que impossibilitam a fruição do bem por parte de quem adquiriu, não é? Um defeito que impossibilita a fruição do bem, e nós vamos ver a evicção. Evicção é também uma garantia, tais quais os vícios redibitórios, para a figura do adquirente, ou seja, lá no vício redibitório, se você compra, se você adquire um determinado bem e esse bem apresenta um defeito ou naquele momento ou na fruição daquele bem, você terá direito às ações edilícias, a ação quanto minores, né, ou ação estimatória, que revela o abatimento do preço que foi pago, ou a própria ação redibitória, que revela a rescisão contratual e a indenização pelas perdas e danos, tá? Isso lá nos vícios redibitórios. A evicção está prevista no Código Civil brasileiro entre os artigos 447 e 457. São 10 artigos que tratam sobre a evicção. E o que é evicção? Evicção é quando ocorre a perda por aquele que adquiriu o bem, e essa perda pode ser total ou parcial. Então vamos supor que você adquire um determinado carro, que eu, por exemplo, adquiro um determinado carro de Glauco, só que Nandinha entra com a ação judicial dizendo que aquele carro é dela e consegue uma decisão judicial determinando a busca e apreensão daquele carro. Observe, Glauco é o alienante, eu sou o adquirente e Nandinha passa a ser o evictor, ou seja, aquela pessoa que ganhou aquele carro, que demonstrou, na verdade, judicialmente, que aquele bem não era de Glauco e que ele não poderia ter feito a alienação. Então, o que é evicção? Eu quero que vocês acompanhem aí no nosso material. A evicção pode ser conceituada como sendo a perda da coisa diante de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui a um terceiro. Observem bem, a doutrina clássica e a jurisprudência clássica sempre atribuem à evicção a necessidade de termos uma decisão judicial impondo que aquele bem não é daquela pessoa, mas sim do terceiro. No entanto, a jurisprudência brasileira atual já admite que essa perda possa ser também em razão de um ato administrativo, como, por exemplo, a apreensão numa blitz de trânsito. Então é plenamente possível que, por exemplo, se aquele carro for roubado, e teve o chassi adulterado, e o adquirente, aquele que comprou, não tinha conhecimento, na medida que ele é parado numa blitz e a autoridade policial apreende aquele carro, porque verificou que houve o chassi adulterado, e ao verificar que houve o chassi adulterado, se verifica que aquele carro não era daquela loja que fez a venda para o adquirente, mas sim de um terceiro, essa perda desse objeto, no caso, o adquirente vai perder o objeto, vai perder o carro, é também sinônimo de evicção. Ou seja, não é, pela jurisprudência brasileira atual, não é apenas nos casos de perda do objeto em razão de decisão judicial, mas também perda do objeto, do bem, em razão de um ato administrativo. Quando a blitz, quando a polícia apreende o determinado carro, porque ele estava com chassi adulterado, por exemplo, estamos diante de um ato administrativo da autoridade policial, tá? Então a evicção é quando há a perda total ou parcial de um bem em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo que atribui a titularidade daquele bem a um terceiro, ou seja, aquele que vendeu, aquele que ele alienou, não poderia ter alienado, não poderia ter vendido aquele bem, porque aquele bem não era de sua propriedade. Vem o terceiro e diz, ora, esse bem é meu, então eu vou querer esse bem de volta. E ele consegue esse bem de volta, e a evicção serve justamente para garantir os interesses daquele que comprou de boa fé. Então, se você foi numa concessionária
e comprou um carro de boa-fé, por exemplo, e futuramente esse carro é apreendido em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo, porque alguém demonstrou que aquele carro era dele, você precisa ter resguardado os seus interesses perante aquele que vendeu o bem. Então a evicção é uma garantia, tais quais os vícios redibitórios, para que o adquirente não fique a ver navios. Tá? Então, evicção está lá a partir do artigo 447 ao 457 do Código Civil. Então, vamos lá. O que é que está dizendo o 447? Nos contratos onerosos, o alienante, ou seja, aquele que vendeu, aquele que alienou o bem, responde pela evicção, ou seja, nós estamos diante aqui de uma situação de responsabilidade, tá? Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Essa é uma novidade do Código Civil de 2002. O que é a asta pública? São os leilões. Toda vez que algum bem é apreendido em razão de um processo criminal, em razão de um processo civil ou por qualquer outro motivo, esse bem vai a leilão, vai à asta pública, quando o Estado leilou aquele bem para que alguém, um terceiro, um cidadão que preencha as condições, que pague o valor devido por aquele bem, estipulado por aquele bem, possa comprar aquele bem. Então a evicção vale também, subsiste também para os casos de asta pública, ou seja, mesmo que o bem tenha ido a leilão público, ele também responde também o alienante em razão da evicção. Então vamos lá, se você vai num leilão público e compra um determinado imóvel que está sendo ali leiloado e futuramente você perde aquele imóvel em razão de uma decisão judicial que diz que aquele imóvel não é seu e nem era do alienante, mas sim de um terceiro, o evictor, que entrou na justiça e conseguiu provar, mesmo que essa venda, que essa alienação tenha sido efetivada num leilão, é plenamente possível que o adquirente possa exercer os direitos previstos entre os artigos 447 e 457 do Código Civil, tá? Então, eu trouxe aí, passando o material no nosso segundo slide, justamente uma decisão do STJ, num recurso especial 259-726 do Rio de Janeiro, que fala justamente que a evicção também pode se dar em razão do ato administrativo, não apenas em razão de uma decisão judicial. Então nós temos aí civil, recurso especial, evicção, apreensão de veículos por autoridade administrativa, desnecessidade de prévia sentença judicial, responsabilidade do vendedor, independentemente de boa-fé. Então a evicção, quais são os três primeiros elementos que eu quero trazer para vocês? Que a evicção só ocorre, ou seja, essa garantia para o adquirente só ocorre nos contratos onerosos, ou seja, os contratos gratuitos estão excluídos, não tem essa garantia da evicção. A evicção pode se dar em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo. E o terceiro elemento inicial para a nossa discussão é que a evicção ainda permanece sendo uma responsabilidade do alienante, mesmo que seja através de um leilão ou de uma asta pública. A asta pública são os leilões oficiais que o Estado organiza através dos leiloeiros cadastrados para a alienação dos bens apreendidos em processos criminais ou outros processos de natureza civil, tá? Então, na evicção, nós temos três sujeitos. O alienante é aquele que transfere a coisa, aquele que vendeu a coisa de forma onerosa. O evicto, adquirente ou é vencido, que é aquele que perdeu a coisa, que adquiriu a coisa no contrato oneroso, mas perdeu a coisa em razão de uma ação judicial ou de um ato administrativo. E o evictor ou é vencente, que é justamente aquele terceiro que demonstrou judicialmente ou através de um ato administrativo que o bem, na verdade, era dele, ou seja, que conseguiu recuperar aquele bem. Então nós temos alienante, aquele que aliena, o evictor, que é aquele que comprou o bem, né, que adquiriu o bem e perdeu o bem, e o evictor, que é aquele que recebeu e que conseguiu demonstrar que o bem, na verdade, era de sua propriedade, tá? Então vamos lá para a cláusula de responsabilidade, artigos 448 e 449. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir
a responsabilidade pela evicção. Então, a evicção é uma garantia presente em todos os contratos onerosos. No entanto, como o artigo 448 está nos trazendo, ela pode ser excluída. Essa garantia pode ser afastada através dessa cláusula de irresponsabilidade. Então, se estiver presente a cláusula de responsabilidade, poderá sim ser afastada a responsabilidade do alienante perante aquele bem que foi alienado. No entanto, precisamos analisar com cautela o que é que diz em complementariedade à disposição do 448, o que nos diz o artigo 449. O que é que ele diz? Não obstante a cláusula que lhe exclui a garantia contra a evicção, se esta se der, tem direito o evicto, ou seja, aquele que perdeu o bem, o adquirente, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado não o assumiu. Ou seja, apesar do 448 estipular que as partes podem, em comum acordo, excluir a cláusula de garantia em razão da evicção, o 449 nos traz que, mesmo que haja a cláusula de irresponsabilidade, o que é essa cláusula? Essa cláusula é uma disposição contratual dizendo que, em razão da evicção, o adquirente não responde para... O alienante, perdão, não responde para o adquirente. Mesmo que essa cláusula esteja prevista no contrato, o 449 nos traz duas hipóteses, que estão aí no nosso slide. Se estiver presente a cláusula expressa, não pode ser de boca, precisa ser assinada, cláusula expressa de responsabilidade, mais o conhecimento do risco da evicção, o alienante não terá nenhuma responsabilidade. O que isso quer dizer? É que se estiver previsto no contrato, prevista no contrato a cláusula de responsabilidade e o adquirente sabia que aquele bem era litigioso, que havia uma discussão a respeito da propriedade ou do domínio da posse daquele bem, se o adquirente tinha conhecimento que outras pessoas ou o terceiro já tinha manifestado publicamente, privadamente, que aquele bem, na verdade, não era do alienante, mas sim do terceiro, ou seja, se o adquirente tinha conhecimento de que havia risco havia o risco de evicção, ou seja, havia o risco de você perder o bem, o alienante não terá responsabilidade, mesmo que a cláusula esteja lá prevista. Então, a primeira hipótese que traz o artigo 449 é cláusula de irresponsabilidade, mais conhecimento do risco da evicção, ou seja, o adquirente tinha conhecimento de que aquele bem era litigioso, que aquele bem era um bem de inventário, que estava sendo discutida ainda a propriedade daquele bem, ou que aquele bem ainda era fruto de um divórcio que não foi feita a partilha, que não tinha sido feita ainda a divisão dos bens. Ou seja, o alienante não responderá em caso de perda do objeto, por dois motivos. Pela presença da cláusula de irresponsabilidade e pelo conhecimento por parte do adquirente que aquele bem era litigioso. Professor, como é que eu vou saber se o adquirente tinha conhecimento ou não? Através do caso concreto. Se a questão ou se se a questão, na verdade, trouxer a informação de que ele tinha conhecimento de que aquele bem era litigioso. Então, se nós temos cláusula de responsabilidade, mas conhecimento por parte do adquirente que aquele bem era litigioso, ou seja, que estava em discussão, o alienante, aquele que vendeu, não responderá se aquele adquirente perder futuramente o objeto ou perder aquele bem, tá? A segunda hipótese do artigo 449 é cláusula expressa de responsabilidade sem a ciência do risco por parte do adquirente ou sem que este tenha assumido esse risco. Então, nós teremos aí a responsabilidade do alienante. Então, trocando em miúdos, na análise do 448 com a análise do 449, o alienante só deixará de responder perante o adquirente em razão da evicção se houver cláusula expressa
nesse sentido, a cláusula de responsabilidade, e houver o conhecimento por parte do adquirente dos riscos daquela evicção. Se, por outro lado, houver a cláusula de responsabilidade, no entanto, o adquirente não tinha ciência do risco ou não assumiu aquele risco, o alienante, mesmo assim, terá responsabilidade em caso da perda do objeto por meio da evicção. Então, qual é o detalhe? É que a cláusula expressa de responsabilidade só vai surtir efeito se o adquirente, aquele que comprou o bem num contrato oneroso, uma compra e venda de um imóvel, uma compra e venda de um carro, se ele tinha conhecimento de que aquele bem é litigioso. Então você vai lá fazer a compra de um terreno, mas você tem um conhecimento que aquele terreno não é daquele cidadão, é um bem de inventário, dos pais dele que faleceram e que não foi feita a abertura do inventário. Observe, não foi feita a abertura do inventário durante 10, 20 anos, mas o inventário pode ser aberto a qualquer momento, né? Quando alguém falece, é preciso que haja abertura do inventário para transferência da propriedade do falecido para os seus herdeiros. Então vamos supor que 10, 20 anos depois, aquela família resolve abrir o inventário. Quando foi aberto o inventário, foi feita a transferência de propriedade daquele bem. Se um herdeiro antecipadamente tinha vendido aquele bem porque estava na posse daquele bem até então, ele será responsabilizado apenas se não teve conhecimento, o adquirente, daquela situação de litígio por parte daquele imóvel e houvesse também a cláusula expressa de responsabilidade. Então a cláusula expressa de responsabilidade só produz efeito se ela estiver presente no contrato e se o adquirente não tinha conhecimento algum que aquele bem é litigioso. Um outro exemplo, um casal, eu e minha esposa somos casados na comunhão parcial ou na comunhão universal de bens e tem um carro que está no meu nome. É o único bem que nós tínhamos. Então nós fizemos o divórcio, mas nós não fizemos a partilha. É possível você fazer o divórcio, mas fazer a partilha a posterior. Aquele carro está no meu nome. Aí eu vou e faço a venda daquele carro para Joaquim. Joaquim compra aquele carro. Aí a minha esposa toma conhecimento que eu fiz a venda daquele carro e entra com uma partilha, né, uma partilha de bens. E nessa partilha de bens fica demonstrado que aquele carro é metade meu e metade da minha esposa. Ou seja, eu não poderia fazer a venda do carro porque aquele bem não era em sua totalidade minha. Era também metade da minha esposa. Então a minha ex-esposa, na verdade. Então a minha ex-esposa vai e entra com a ação demonstrando que aquele bem, na verdade, não poderia ser alienado. Então aquela pessoa que comprou aquele bem vai sofrer os efeitos da evicção. Se aquela pessoa que comprou o bem, que comprou o meu carro, tinha conhecimento que aquele bem era fruto do casal, e que não tinha tido ainda a partilha em razão do divórcio, se ele tinha esse conhecimento e havia nesse contrato de compra e venda do carro uma cláusula de responsabilidade em razão da evicção, aí ele não terá, eu não terei nenhum tipo de responsabilidade perante aquele que comprou. Ele vai perder o bem e voltará tudo ao status quo. Se, por outro lado, essa pessoa que comprou o carro da minha pessoa, mas não tinha conhecimento nem assumiu o risco em razão daquele bem, e havendo a cláusula de responsabilidade em razão da evicção, mesmo assim o alienante será obrigado a devolver o valor do bem. No caso, eu seria obrigado a devolver, corrigido monetariamente, o valor da compra e venda daquele imóvel, tá? Então, é isso que está aí nos artigos 448 e 449 do Código Civil. O 450 estipula também que, além da restituição integral do preço, existem outros elementos que podem ser incluídos na restituição do valor. Então, o que é isso? Está lá no 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, ou seja, aquele que perdeu o bem, o adquirente, aquele que comprou, no caso, o bem do alienante, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou,
ele tem direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Então, por exemplo, se não estivermos tratando da compra e venda de um carro, mas se estivermos tratando da compra e venda de um terreno, se aquele terreno, no lapso em que esteve na fruição do evicto daquele que adquiriu, teve fruto, porque teve plantação, porque teve melhoria, porque teve benfeitoria, também isso deverá ser incluído no valor que o alienante deve devolver ao adquirente que não teve conhecimento daquele bem, que aquele bem estava em litígio ou não assumiu os riscos daquele bem. Então, além da restituição do valor integral, ele será obrigado, no caso alienante, aquele que vendeu, será obrigado a restituir os frutos e benfeitorias que foram auferidas pelo bem, tá? A indenização pelas despesas do contrato, ou seja, resolução do contrato, taxas cartoriais, tudo que tiver de despesa no contrato para ver a resolução daquele contrato em razão da evicção, também será devido pelo alienante, aquele que vendeu o bem e não por aquele que comprou o bem. Aquele que comprou o bem terá direito à restituição do valor integral, se não houver cláusula de irresponsabilidade em razão da evicção, ele terá direito à restituição integral do valor ou das quantias que pagou, mais a indenização relacionada aos frutos, mais a indenização das despesas do contrato e mais as custas judiciais. Toda vez que você entra com ação judicial, você tem que pagar custas, e também os honorários advocatícios. É isso que está dizendo o 450. Tudo será incluído no valor que o alienante deverá devolver para o adquirente de boa-fé que não tinha conhecimento que aquele bem estava em litígio. O parágrafo único do 450 traz para a gente que o valor a ser restituído no momento o valor a ser restituído pelo alienante é o valor do bem atualizado no momento em que houve a perda do objeto. Então vamos supor que esse contrato de compra e venda de um imóvel, de um lote, foi feito há 10 anos atrás. Esse bem, nos dias de hoje, tem um valor superior do que o valor há 10 anos atrás. Então, o alienante será obrigado a restituir não em cima do valor da compra e venda, mas em cima do valor atualizado do bem naquele momento em que o bem venceu, ou seja, naquele momento em que o bem perdeu a titularidade do adquirente e passou a titularidade para o terceiro, que é o evictor. Então é isso que o parágrafo único está nos trazendo. O preço, seja a evicção total ou parcial, será o valor da coisa na época em que se venceu, ou seja, no momento em que houve a perda do objeto, e proporcional ao desfalque sofrido no caso de evicção parcial. Então a evicção pode ser total ou parcial. Nessa situação do terreno, a evicção foi total. Na situação do carro entre eu e a minha ex-esposa, a evicção foi parcial. Por quê? Porque eu era titular apenas de metade do bem, de 50% do bem. A outra metade era da minha esposa. Então ela só tem direito de recobrar, de exigir do terceiro, né? De exigir, na verdade, do adquirente, metade daquele bem. Então, nesse caso, nós estamos diante de uma evicção parcial, quando o adquirente não perde o bem como um todo, perde apenas uma parte da titularidade daquele bem, tá? Uma questão que suscitou muito debate com o advento do novo Código de Processo Civil, era a necessidade de denunciação à lide. O que é isso? Toda vez que aquela pessoa, que o terceiro, o evictor, ele entra com a ação de evicção contra o adquirente, pelo Código de 2002, como está aí no 456, o adquirente teria que chamar o alienante para integrar o polo passivo daquele processo para que ele tivesse direito a receber a restituição do que ele pagou, né, acrescido dos frutos da correção monetária, das custas e dos honorários advocatícios, como nós vimos aí no artigo 450.
Acontece que, com o Código de Processo Civil de 2015, a denunciação à lide, que é justamente um instrumento processual, que é aquele que é réu no processo, chama outra pessoa para integrar o polo passivo, deixou de ser obrigatório. Então a denunciação à lide deixou de ser obrigatória pelo Código de Processo de 2015. Ou seja, se a gente está diante de uma situação de evicção, que o evictor, que é o terceiro, entrou com a ação de evicção contra o adquirente, aquele que adquiriu o bem, que é o evictor, esse evictor não precisa necessariamente, nessa ação específica, chamar o alienante para integrar o polo passivo. Ele pode simplesmente perder a ação, né, e aí vai constituir uma decisão judicial, e em uma ação autônoma entrar com a ação regressiva contra o alienante. Isso porque o Código de Processo Civil de 2015 retirou a obrigatoriedade da denunciação à lide. Então vocês podem ver aí no slide que eu trouxe para vocês que o antigo Código de Processo Civil era obrigatória a denunciação à lide em seu artigo 70, no inciso 1. Já o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece lá no artigo 125, no parágrafo único, a possibilidade do adquirente entrar com ação regressiva, uma ação autônoma, sem necessariamente chamar aquele alienante para integrar o polo passivo. Então temos lá no artigo 125 do novo Código de Processo Civil, parágrafo único. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida ou deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, a denunciação à lide não é mais obrigatória para os casos de evicção. O adquirente pode simplesmente perder a ação judicial, que o terceiro entrou contra ele, e depois ele entra com uma ação regressiva contra o alienante, tá? Então nós temos aí, eu trouxe para vocês decisões recentes do STJ, justamente demonstrando que não há necessidade dessa denunciação à lide por parte do adquirente para que possa cobrar a responsabilidade ao alienante. E finalizando, nós temos aí os outros artigos do Código Civil que trata das questões acessórias da evicção. Então, o artigo 451, subsiste para o alienante esta obrigação, ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, exceto havendo dolo do adquirente. Ou seja, o alienante ainda responderá pela evicção e pelos frutos e benfeitorias, ainda que a coisa alienada tenha sido deteriorada, exceto se o adquirente, aquele que comprou, tiver deteriorado a coisa de propósito. Ah, já que eu vou perder a coisa, então eu vou destruir a coisa, eu vou deixar de cuidar da coisa, vou bater com o carro para que a gente possa diminuir, para que eu possa descontar aqui a minha raiva porque estou perdendo o bem. Então, mesmo que o bem esteja com valor, esteja depreciado, esteja deteriorado, o alienante ainda terá a responsabilidade. Ele só não terá a responsabilidade em caso de dolo por parte do adquirente, tá? O artigo 452 e o 453 e 454 estabelece que as benfeitorias necessárias ou úteis, e aí você pode dar uma paradinha aí e estudar mais uma vez as diferenças entre benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias, que são aquelas benfeitorias que não são essenciais, que são supérfluas no bem. Então, um imóvel, por exemplo, que você faz a reposição de uma viga que está se rompendo, é uma benfeitoria necessária, porque se ela não for feita, ela maculará e impedirá o exercício de propriedade daquele bem. O imóvel pode ceder, pode cair. Já você colocar uma piscina no imóvel não significa nenhuma benfeitoria necessária, nenhuma benfeitoria útil. É uma benfeitoria voluptuária, uma benfeitoria superficial. Você pode parar aí e dar uma estudadazinha nas diferenças dos tipos de benfeitorias, tá? E por fim, o 457 estabelece que não pode o adquirente
demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Isso é uma proteção à boa-fé objetiva. Então, se o adquirente tinha conhecimento, tinha certeza de que aquele bem que estava sendo alienado não era do alienante, ou que aquele bem estava em litígio, ele não vai poder reclamar da evicção. Então, gente, nós vimos vícios redibitórios e evicção, que são garantias para aquele que adquiriu de boa fé o bem e que no futuro ou naquele momento foi impossibilitado de fruir e de ter a posse daquele bem. Então, eu vou passar um exercício para vocês sobre vícios redibitórios e evicção e vou responder com vocês na próxima aula. Então, até a próxima aula.